Bom dia, amados. Tudo bem? Então, eu acabei de acordar e senti de fazer aqui um vídeo falando sobre ansiedade. Aproveitar esse momento onde a vibração ainda está mais pacificada e falar sobre esse tema que a Tatiana Lara me pediu. E eu me sinto até à vontade de falar disso porque eu tenho uma natureza bem inclinada para a ansiedade. Na minha família, apesar de sermos baianos e sermos artistas, eu percebo uma vibração de urgência, de fazer, de realizar, talvez porque a gente tem esse impulso, né, da criatividade. Então, muitas vezes a gente se atropela, eu percebo isso na família toda e eu herdei isso, né? Meu pai, que é um mariano também, tem muito esse impulso do fazer, do criar, do inovar, e isso traz uma certa ansiedade. Então, nesse processo de olhar para dentro, de olhar para mim, porque afinal de contas eu sou uma pessoa que moro dentro de mim, é preciso entender o que eu estou sentindo para minimizar os danos, né, dessa ansiedade. Eu comecei a encontrar algumas ferramentas que têm me ajudado nessa convivência com a ansiedade, para minimizar e muitas vezes até fazer ela desaparecer. Então, uma ferramenta fundamental, que inclusive muitos pensadores, muitas religiões aconselham, é a gente ter uma respiração consciente. Essa é a primeira coisa, porque na hora que a gente respira, a gente vem para o momento presente e a gente para de querer controlar resultados. Porque a ansiedade é um desejo de controlar o resultado, né? E isso é impossível. A gente até pode fazer a nossa parte, a gente pode se preparar da melhor maneira para enfrentar alguma situação, mas às vezes aparece uma situação repentina, surpreendente, que a gente não teve nem tempo de se preparar. Então a primeira coisa é respira. Você pode respirar de uma maneira imperceptível, mas de forma consciente. Nós, atores, a gente usa muito a respiração, por exemplo, para atingir um estado emocional, um estado de medo, ou de alegria, ou de ansiedade. Então, a respiração está muito ligada ao nosso emocional. O pulmão está diretamente ligado ao nosso emocional. Então, quando a gente está ansioso, quando a gente está com medo, a respiração fica mais curta. Ela fica aqui, em cima do peito, né? É uma respiração típica do medo e da ansiedade. Então, nós atores em cena, quando a gente precisa dessa emoção, a gente já traz a respiração, já vai dando uma angústia. Gente, é impressionante. A respiração está diretamente ligada ao nosso emocional, vai dando uma angústia. Meu olho já enche de lágrima, é uma coisa impressionante. Aí, se você quer relaxar, você começa a respirar mais longamente, mais profundamente. É impressionante porque você começa a entregar esse seu estado, essa sua existência para o próprio universo, que é o grande responsável por tudo isso, né? E aí eu já entro num lugar que eu acho que também é uma ferramenta muito interessante, que a ansiedade vem de uma ideia, né, de uma visão de que a gente pode controlar alguma coisa, de que existe aqui um mundinho em torno de mim que precisa ser, né, que precisa de atenção, que precisa dar certo. Então, assim, essa urgência que traz ansiedade é por acreditar que esse meu mundinho aqui é muito importante, né? Que o meu umbigo exige atenção e que eu preciso controlar e que tudo tem que sair da maneira que eu imaginei. Aí tem esse mecanismo que me ajuda muito, que eu desenvolvi, que é assim, ó. Quando o meu mundinho começa a ficar muito importante, eu amplio a minha visão e minha consciência e me lembro, porque isso é um fato, né?
me lembro de que existe algo muito maior do que eu, né? Me lembro de que existe um plano muito maior para as coisas acontecerem de uma maneira que às vezes não tem nada a ver com o que eu quero, com o que eu imaginei, com o que eu acho que é certo. Tá passando um avião ali, mas eu acho que não tá atrapalhando a gente, não. Então, eu amplio essa minha visão do que é certo, né, para uma realidade muito maior. Então a gente está num coletivo onde várias pessoas têm suas necessidades de vivência, de experiência, onde a minha alma planejou um caminho para eu trilhar e que eu preciso trilhar, e muitas vezes esse caminho é desconhecido, é novo, e isso vai me causar medo. Então eu paro de querer controlar e de querer achar o que é melhor para mim, porque eu não sei o que é melhor para mim. Às vezes uma coisa sai diferentemente do que a gente imaginou, do que a gente planejou, e esse diferente é o melhor que o universo pode nos dar no momento, e é muito melhor do que o que a gente tinha planejado. Então eu começo a entrar num campo realmente da confiança nesse universo, nesse plano maior, da confiança em Deus, né? Tem muita gente que fala tanto, né, de Deus pra cá, Deus pra lá, e a confiança nele, né? Você pode chamar de Deus, quem não gosta de usar esse nome, pode falar universo, vida, né? Esse plano maior da criação, da nossa evolução, da nossa trajetória, que já está planejada, né? Não só minha pessoal, mas uma trajetória coletiva de evolução, que é esse momento que a gente está vivendo. Então, ampliar esse olhar, essa visão para uma coisa macro, né, do universo, 1000 planetas, milhões de galáxias, bilhões de planetas, de sóis, de sistemas solares. Gente, aí você vai falar, cara, esse meu mundinho aqui não é tão importante. Aliás, ele é importante até um certo ponto, mas tem um momento que tem uma coisa muito maior acontecendo. E aí te tira dessa ansiedade, porque te coloca no seu lugar. Qual é seu lugar? Você tem alguma importância, você tem algum significado, mas é um grão de areia, né? E não é essa coisa toda que a gente pensa que é. Mas humildade, respira, seja mais humilde, deixa as coisas florescerem no seu tempo. E aí eu entro num conhecimento, porque eu acho que o conhecimento também traz muito essa calma e nos tira da ansiedade, que é, por exemplo, a gente tem um cérebro reptiliano, que é um cérebro ancestral, que fica aqui, atrás da cabeça. Ele é reativo. Então, assim, cada vez que a gente está diante de uma situação que a gente não esperava, ele dispara medo e a reatividade. Por exemplo, se a pessoa fala alguma coisa que a gente se ofende, se vem uma necessidade de uma tomada de decisão que a gente não estava esperando que aquilo acontecesse, então dispara o medo, a ansiedade e a reatividade. Então é por isso que a gente tem que prestar muita atenção nesses dispositivos reativos, onde a gente se sente ofendido e quer logo rebater, onde a gente se sente atacado. Isso tá, gente, na sinapse cerebral. É muito difícil mudar isso. E uma das chaves para a gente mudar essa reatividade é o famoso contar até 10. Olha como a sabedoria popular é real, ela realmente traz alguns ensinamentos preciosos. Por que contar até 10? Porque o cérebro reptiliano, ele é disparado rapidamente. Ele é um raciocínio que vem muito mais rápido do que o neocórtex frontal, que é a nossa parte do cérebro mais evoluída, mais desenvolvida, mais complexa. Então, se você conta até 10, que é a primeira reação que está no cérebro reptiliano, nessa parte mais reativa e instintiva do animal de se defender, você vem para o neocórtex frontal, que é onde você vai disparar todas as sinapses mais sofisticadas, mais complexas, para avaliar aquela situação. Opa, peraí, não vou reagir,
não vou reagir baseada no medo, baseada na sensação de ataque. Eu não tô sendo atacada, isso não é um leão na minha frente. E se é uma pessoa que tá quase um leão te atacando, tenha seu centro, encontre seu centro para poder lidar com esse leão, como um domador. Se a pessoa tá tomada pelo instintivo, pelo ataque, pela violência interna, pela vibração da violência e da guerra e do conflito, você tem que sair desse lugar, porque senão você não vai conseguir lidar com aquilo. Mas eu entendo que tem situações que se repetem ao longo da nossa vida que disparam essas sinapses de reatividade. Então, gente, a gente tem que ter muita atenção para encontrar esse centro exatamente nesse momento onde ele está sendo disparado pela bilionésima vez e que a gente quase não tem controle sobre essa reatividade, porque ela já está acontecendo ao longo da nossa vida, mas a gente tem a possibilidade de mudar. Aí, por exemplo, esses dias eu falei sobre o feminino, né? Sabe que os samurais, isso foi um ensinamento do Fernando Bellato, que é um amigo muito querido de São Paulo, que desenvolveu o método do despertar do guerreiro interno. É muito sábio esse menino, incrível mesmo tudo que ele diz. E eu aprendi com ele uma coisa bem interessante, numa vivência que ele deu num retiro do Prembaba, que é um mestre muito precioso na minha vida. E o Fernando falou o seguinte, que os samurais, eles não treinam só a luta, o momento da ação, né? O momento da utilização da energia yang, que é a energia masculina. Eles treinam também, eles vivenciam a energia yin, que é a energia feminina, que é para você encontrar o seu centro. Então eles desenvolvem, vivenciam rituais do chá, do plantio, do origami, de fazer aquelas dobraduras. Então coisas que vão trazer para eles o controle de encontrar seu centro e a sua calma. Por quê? Porque na guerra, no meio da loucura, da confusão, do caos, você precisa sobreviver. A gente não tá no meio da guerra, a gente não vai matar ninguém, mas isso é uma metáfora. Então o samurai precisa estar centrado. Ele pode ter um único inimigo, mas a grande meta do samurai é dar um único golpe e que esse golpe seja fatal. Então, para ele dar um único golpe que seja fatal, ele tem que estar muito no seu centro. Ele tem que estar muito calmo. Ele tem que estar completamente no domínio das suas emoções. Então, o que acontece na vida que a gente muitas vezes se prejudica é que a gente não está no domínio das nossas emoções. E a gente não está nesse domínio porque a gente nem se conhece. Então, a gente precisa começar a fazer esse mergulho interno. Eu lembrei agora de uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou muito ansiosa diante de uma pessoa que está me provocando, que é olhar fundo no olho dessa pessoa. Que aí a minha alma faz um contato com a alma dessa pessoa. Porque esse conflito, essa guerra, essa briga que está acontecendo é no nível da personalidade. Sempre que tem uma disputa, é uma disputa entre egos, não é uma disputa entre almas, é entre egos. O que eu acho, o que você acha, o que eu penso, o que você pensa, isso difere, mas a nossa alma é muito semelhante e estamos todos buscando a mesma coisa, a cura para essas mazelas que muitas vezes a gente herdou da família e que a gente carrega. É o karma, né? É a repetição de padrões de comportamento. Então, quando as nossas almas se conectam através do olho, através do olhar, a gente sai daquele lugar da personalidade, do ego e do conflito e a gente pode se olhar de um patamar muito diferenciado. A gente muda a nossa vibração, porque a ansiedade é vibração. Essa vibração fora do controle e que pertence mais ao mundo do instinto, do animal, que não pensa, que não se acalma, né? Que não tem essa capacidade de se autogerir na sua emoção e na sua vibração. Gente, já tá com 14 minutos, eu vou ter que dividir isso em 2, olha que loucura. Aí tem uma última coisa que eu quero falar para vocês, que essa ansiedade está sempre baseada no medo de que algo não dê certo, porque a gente acha que sabe o que é dar certo. Então, onde tem medo, não tem amor.
Então, Tati, foi você que pediu para falar sobre isso. Eu achei que eu ia falar rapidinho, olha, já estou em 15 minutos. A gente pode lembrar de colocar amor nesse lugar onde está existindo medo. Então, toda vez que a gente estiver tomado pelo medo, e a ansiedade é essencialmente um disparo de medo, de autoproteção, a gente coloca amor nesse lugar. O que pode dar errado? A coisa pode sair diferente do que a gente planejou, do que a gente imaginou, mas isso não é dar errado. O que pode acontecer se uma coisa sair diferente? Eu vou dar conta, eu vou saber lidar com isso que eu nem esperava, pode ser muito melhor. Então, a gente abre esse olhar do que a gente estava esperando e coloca amor, coloca receptividade, coloca esse elemento feminino na hora de lidar com aquela situação. Vamos ver o que vai acontecer. Quem disse que é ruim? Pode ser muito melhor. Então, esse amor é a receptividade, é o feminino, é esse sentimento de mãe, de acolher, de receber, de confiar na vida, no universo, em Deus. Vamos confiar, vamos fazer a nossa parte, deixar o universo fazer a parte dele, dar essa permissão e ter essa inteligência de trabalhar junto com o universo. É muito melhor. Imagina eu viver uma vida baseada só no que eu acredito e viver uma vida co-criando com o universo, dançando com ele. Essa dança, esse padedê com Shiva, com Deus, com o Criador, é muito maior a gente co-criar com a fonte criadora de tudo que está aqui, né? Então, a ansiedade é quando a gente quer controlar. Vamos abrir mão desse controle, vamos botar amor, vamos respirar profundamente, também fazer alguma atividade manual que nos traga para o momento presente, tira a gente daquela historinha que a nossa cabeça criou e que já está virando um monstro, um fantasma, porque nem existe. É a gente que está alimentando essa história que nos tira do momento presente e nos traz ansiedade. Então, são muitas ferramentas. O que eu estou falando aqui, repito, é da minha experiência, é dessa minha necessidade constante de olhar para dentro, de dar atenção para esse ser que mora dentro de mim, porque é com ele que eu convivo, né? E ele precisa de amor, de atenção, de cuidado. É a nossa criança interna que muitas vezes não sabe lidar com a situação e ela precisa descansar para que o nosso lado adulto e maduro tome a frente e lide da melhor maneira possível com o desafio que está se apresentando. Então é isso, amados. Ficou meio longo, mas é muita coisa para ser dita mesmo. Um beijo. Beijo, viu, Tati? Obrigada pela pergunta.